Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos começar uma série que eu entendo ser muito importante de um assunto muito bom, que inclusive geralmente traz não só dúvidas para as pessoas que desconhecem, mas até para aquelas que também têm conhecimento. O assunto de hoje a gente vai tratar sobre a questão do declínio populacional, ou popularmente também conhecido como... Bem-vindos ao episódio de hoje, a crise demográfica. Então, produção, solta a vinheta. Creio eu que, como de praxe aqui no Contragolpe, é sempre importante a gente relembrar para aqueles que esqueceram e deixar-se conhecer por aqueles que ainda não conhecem o quê? A definição de alguma palavra, porque fica fácil da gente entender qual é o contexto que a gente está entrando, certo? E a palavra de hoje que eu acho importante trazer, inclusive algumas pessoas até gostam, né, dessa didática que a gente tem aqui, é demografia. A demografia é uma área das ciências sociais que estuda a dinâmica populacional humana, englobando questões estatísticas, estruturais e distribuições humanas, tendo como exemplos diretos a natalidade, mortalidade, aspectos migratórios e de envelhecimento. Fazendo o adendo que a análise demográfica centra-se também nas características de toda uma sociedade ou grupo específico, levando em consideração critérios como educação, nacionalidade, religião e etnia. Eu não entendi o que ele falou. Bom, então já tendo passado aí pela definição, para deixar mais claro aí qual contexto nós nos encontramos, e só para fazer uma introdução, porque lembrando que esse é o começo de uma série, certo? E então ainda vai haver muitos artigos, muitos dados, opiniões e análises que vão ou corroborar ou até trazer um outro ponto de vista, ok? Mas sem mais delongas, para iniciar o assunto principal dessa série, que visa mostrar a relação entre a derrocada dos relacionamentos e o declínio populacional, eu vou disponibilizar para vocês agora uma análise do Coruja do Carvalho, e já adianto, que é um tanto extensa, mas muito boa e que vale a pena vocês prestarem muita atenção, na qual inclusive citaram o canal aqui, Contragolpe Cotidiano para ele, que até aquele presente momento ele não conhecia, mas agora, creio que pelo menos saber que a gente existe, ele sabe. Então, produção, traz o Coruja aí pra gente começar a prosa aqui. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Sou Ninguém 91, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, acompanho seu conteúdo há algum tempo e recentemente me deparei com um podcast muito bacana chamado Contragolpe Cotidiano, no qual ele já fez referências a você em alguns episódios, como o A Tomada de Garfo, A Nova Religião e A Cultura da Colmeia, além de usar análises muito boas de outros produtores, inclusive do Raccoon. Primeiramente, gostaria de saber se você já tinha conhecimento sobre esse podcast, pois pelo que vi, além de estar no YouTube, ele também está no Spotify e talvez seja o primeiro podcast masculinista falando sobre relacionamentos. Em segundo lugar, sabendo sobre a crise demográfica que está se alastrando pelos outros países, resultado direto da queda da taxa de natalidade, um dos reflexos da disseminação da narrativa feminista, tendo em vista que, em alguns lugares, como a China, o governo está tendo iniciativas para fazer com que homens e mulheres se aproximem, seja através de aplicativos ou de ações promovidas, eu gostaria de saber se, na sua opinião, essas soluções para mitigar a diminuição dos casamentos e da formação de família vão funcionar. Se sim, por quais motivos e, caso não, por quais razões e se existiria uma alternativa viável para isso, se é que existe. Parabéns pelo conteúdo, sabedoria e consciência sempre. E Sou Ninguém, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo. Eu não conheço esse podcast Contragolpe Cotidiano, pelo menos não conhecia, fui pesquisar e vi que é um podcast extremamente nichado. E eu raramente acompanho conteúdos da machosfera justamente porque eu passei a ser produtor, né? Então o tempo livre que eu usava para ouvir sobre a machosfera, eu exercito agora produzindo conteúdo. Mas enfim, vamos desmistificar umas coisas a respeito dessa crise demográfica aí que geralmente é bem usado
dentro da comunidade masculina para criar um sensacionalismo, um alarde a respeito do futuro, e também é usado bastante como um argumento Tradicon, né? Eu canso de ver Tradicon pirando por conta disso, tá? E de fato, aqui no Ocidente, por exemplo, e no Oriente também, né, como a gente pode ver na China e na Coreia, nas Coreias, na verdade, os governos estão tendo que fazer reformas da Previdência e em outras instituições também que dependem da taxa de natalidade, né? Aqui no Ocidente foi recentemente isso que aconteceu, tendo que empurrar o limite, né, de idade para aposentadoria, e a gente sabe que quem mais se ferra com isso é homem, né? Enquanto mulheres eu acho que aumentou uns 2 anos, assim, homem aumentou mais que o dobro, aumentou 5 anos. E aí teve mais umas outras frescuras lá, que agora você tinha que contribuir mais tempo, e que se você mudasse de emprego tinha outras regras e blá blá blá. É bem complicadinho isso. Só que eu não ligo pra isso, sabe por quê? Porque eu não conto com o Estado pra a minha aposentadoria, sabe? Previdência pública e privada também são bem ruins. Você fazer a sua própria aposentadoria através de investimentos é bem mais seguro, mantém a responsabilidade nas suas mãos, mantém o dinheiro sob seu controle. Só que é como diz o ditado, né? Toda liberdade é uma autoridade, e a autoridade demanda responsabilidade, como diria o Raccoon, na verdade. Isso não é um ditado popular, é um ditado que eu acabei de inventar baseado no que o Raccoon dizia, né? Se responsabilidade sem autoridade é escravidão, a autoridade sem responsabilidade é ditadura. E é justamente o que o governo tem em cima da Previdência, né? A autoridade sobre o seu dinheiro sem responsabilidade nenhuma. Então você vai se deixar ser ditado. E tem também o fato de que se você quiser a autoridade da sua autoliberdade, né? Você poder se governar, você também vai ter que arcar com as responsabilidades disso. Liberdade é isso, né? Então eu não me preocupo mais nem um pouco com esses problemas de previdência. Isso aí é preocupação de boomer. Porque são as gerações mais antigas que não conhecem investimentos modernos, né? Mercado de ações, ouro, Bitcoin, etc. Eu não estou generalizando não, tá? Tem muito boomer esperto, sim, mas eles são bem raros. Daí muita gente fala também de problemas de abastecimento, sabe? De que o mundo vai passar por crises aí de abastecimento, crises alimentícias, crises hídricas, por conta da falta de trabalhadores jovens, né, para manter a infraestrutura global. E, sinceramente, eu duvido que isso aconteça por conta do aceleracionismo tecnológico. A tecnologia está indo muito rápido, tá? E a verdade é que, a despeito das quedas de natalidade nacionais, né, quando a gente observa de país em país, que, por exemplo, o Brasil já está, a população brasileira, teoricamente, já está mais morrendo do que nascendo, já há uns bons anos, a gente está com uma taxa de natalidade aí de, atualmente, né, 1,9, já chegou a 1,7 em alguns anos, mas o mais recente, pelo censo que eu estou vendo aqui, é um censo de 7 de julho de 2023 e está em 1,9. Não está tão ruim assim, né? Porque a taxa de reposição populacional é 2,1 filhos por mulher. E veja, é por mulher, tá? Não importa a quantidade de homem. É aquela coisa que a gente fala, né? Um determinismo biológico, cara, esperma é barato. O homem está fértil o tempo todo, está procurando relacionamento o tempo todo, está procurando se reproduzir o tempo todo, né? Então é 2,1 filhos por mulher que mantém a reposição populacional aí, né? E isso mostra, obviamente, como é responsabilidade delas, entendeu? A reposição populacional, tá, não vou jogar 100% responsabilidade nelas, seria meio leviano isso. Tem uma responsabilidade dos homens aí também, até porque os homens também fazem parte do trabalho, né? Mas eu diria que é mais responsabilidade delas, pelos motivos que eu também já expliquei aqui, né? O homem, ele tá fértil o tempo todo, ele seleciona menos, eles têm menos o que chamam, né, de direitos reprodutivos e mais obrigações reprodutivas, que é o fato de que o homem ele não tem a opção de não assumir o filho, sabe? Mas tem, assim, centenas, literalmente centenas de leis que forçam ele a sustentar o próprio filho, a cuidar, né, de alguma forma, seja por pensão ou seja por guarda compartilhado, coisa do gênero. E não só do próprio filho, né? Do filho dos outros também. Porque o grupo demográfico mais assistenciado pelos governos mundiais hoje, principalmente no Ocidente, é o grupo de mães solteiras, né? O grupo social de mães solteiras. E no Brasil, mais da metade das mães são solteiras. E assim, a gente também percebe que 80% dos impostos ou próximo disso são pagos pelos homens no Brasil, né? Porque, bom, eles investem mais, eles são mais ambiciosos, eles criam mais empregos, eles criam mais empresas, né, geram mais receita para o Estado de todas as formas. E recebem menos, né? Que bolsa exclusivamente masculina você conhece? Que programa exclusivamente masculino você conhece? Até as propagandas contra não, né? Porque não tem cura. Mas até as propagandas de prevenção de câncer de próstata recebem 4, 5, 6 vezes menos financiamento do governo em relação às propagandas de câncer de mama e de útero. Então, observando essas evidências aí, a gente conclui assim que para o Estado, para a economia em geral, até para a opinião pública e até para o sentimento das pessoas, a vida feminina vale mais que a masculina, tá ligado?
E a gente junta isso com todas as outras evidências que eu trago aqui também no canal. Existem propagandas anti-homem, existe toda uma cultura anti-homem aqui. Essas coisas que vocês veem no canal do Dom Sandro, que vocês veem em outros canais aí que falam sobre masculinidade também. A gente já tá cansado de ouvir, pelo menos a gente que tá nessa comunidade há pelo menos mais de 6 meses, né? A gente já sabe muito bem disso. E aí você pensa, poxa, como é que você pode cobrar dos homens que eles se reproduzam no mundo desse, sabe? Que eles tenham um filho, o qual eles se importem o suficiente para cuidar desse filho num mundo onde ele não se sente bem, onde ele não se sente seguro, onde ele não é validado, onde ele não é respeitado. Então, assim, o que o Estado ele pode fazer para resolver isso? Claro, por enquanto não está incomodando tanto, o Estado está usando uns remendos aí, né? Que no caso é mexer na distribuição de renda ali, na distribuição de impostos e na previdência e tal, para tentar remediar o problema. Eu não sei como é que vai ser o futuro, se a taxa de natalidade vai ser um problema muito, muito grande a ponto de mudar as bases da sociedade, a ponto de fazer o Estado realmente ter que, de alguma forma, se intrometer nos relacionamentos do tipo, galera, faz uns filhos aí, senão a gente vai ruir. É parecido com o que está rolando na Coreia do Sul, se não me engano, né? O governo teve que enfiar arbitrariamente uma matéria sobre relacionamentos para jovens, assim, a partir do ensino médio. E é uma matéria assim que se você não passar nela, você perde de ano. E o Estado ele usa bastante propaganda, tá, para incentivar os jovens a se relacionarem e terem filhos. Só que o que é mais engraçado é que você não precisa convencer o homem a se relacionar, a ter filho. O homem na puberdade ele tem um ímpeto para esse tipo de coisa 15 vezes maior que o da mulher. É literalmente 15 vezes maior, tá? Se a gente, obviamente, falar sobre libido, que fora do âmbito freudiano é o que faz os seres humanos buscarem reprodução. Ou pelo menos esse é o objetivo, né, natural. E veja só, não tem funcionado muito bem não. É gasto público em cima de gasto público lá na Coreia do Sul. Você sabe muito bem que eles são exportadores de cultura agora, né? O K-pop ele foi para atrair turistas e também aumentar um pouco a taxa de natalidade ali, botar uns gringos para se reproduzir com as coreanas e pá. E dorama, né? Essas coisas de... Tem muito no Netflix. E dorama é romance coreano. É tipo novela mexicana, só que coreana. E é sempre romance, é sempre monogamiazinha, sabe? Raramente tem traição, raramente tem coisas pessimistas a respeito dos relacionamentos, como o Ocidente tem pra caramba. Você pega... Vai na Netflix e pega um romance ocidental, tá? É cheio de traição, de sacanagem, de, assim, é sordidez, é tudo sórdido, sabe? É uma frutaria, assim, que, meu Deus do céu, parece a Emanuele na Band. Quem é dessa época aí? Pois é. Agora os doramas sul-coreanos, eles são todos fofinhos, cara. É tudo bem estoico ali, bem, sabe? O casalzinho que se ama, e romance, blá. E quase sempre dá certo no final, sabe? Quase sempre o casal ele vive feliz pra sempre. Isso também acontece bastante no Japão, mas a cultura mais lá é dos animes, né? Teve até aquela, entre aspas, polêmica, ou não sei se foi polêmica, na verdade foi hype, né? Das propagandas do McDonald's no Japão. Enquanto no McDonald's aqui os caras botam essa coisa mais progressista, mais pós-moderna, né, de LGBT e tal, lá no Japão eles têm que botar uma coisa mais heteronormativa, como chamam, né? Casais felizes, com filhos, indo pro McDonald's e com a estética do anime. E os animes, principalmente os de romance, eles são assim, eles são bem estoicos, o final é quase sempre feliz, é uma história de amor e tem uma fidelidade ali, toda aquela coisa que o Tradicon pira, né? Isso por quê? Porque a cultura precisa disso, entendeu? Precisa convencer as pessoas a terem filhos. Não tá funcionando muito bem, porque o problema não tá indo embora. E isso tem a ver, novamente, né, com a hipergamia, cara. Tipo, não tem outra explicação. O problema da Coreia do Sul é especialmente problemático, né, se me permitem aí a redundância, porque os homens lá são obrigados a servir o exército durante 2 anos, tá? Sem necessariamente nenhuma bonificação. Sem necessariamente nenhuma garantia de que ele vai conseguir um emprego bom. E aí, veja só, enquanto ele está 2 anos, né, travado no exército, sem conseguir experiência profissional, as colegas, né, mulheres deles, não perderam esses 2 anos. E nesses 2 anos, ou se especializou ou conseguiu experiência. E já sai na frente deles no mercado profissional. E é muito comum lá que casais que têm 2 filhos, né, um menino e uma menina, de mesma idade, ou idade parecida, ou até mesmo gêmeos, tenha a menina, que se torna mulher eventualmente, né, mais bem sucedida do que o menino, sendo que cursaram a mesma faculdade, a mesma escola, tiveram os mesmos benefícios e recursos e oportunidades, vieram da mesma família, da mesma classe social, porque o guri é obrigado, depois do ensino médio, se eu não me engano, a perder 2 anos no exército. E aí como é que você acha que esse guri vai conseguir, entre aspas, seduzir uma parceira em potencial e convencer ela a ter os filhos dele, sabe? A abrir mão da carreira profissional dela para cuidar dos filhos dele e da casa dele.
Tipo, ela ganha 100 mil dólares por ano e ela só precisa cuidar dela mesma, porque ela não tem família. O homem, né, que ela quer se relacionar, ganha 70 mil dólares por ano. Mas aí ela vai ter que abrir mão do trabalho dela de 100 mil dólares por ano para viver sob a renda de 70 mil dólares por ano para alimentar 2 pessoas e eventualmente 3 ou 4 que vão ser os filhos, né? Alimentar só não, sustentar, né? Mano, não tem como convencer mulher nenhuma disso, velho. Não tem. Nem eu, na verdade, me convenceria disso. Nem eu, como homem, se tivesse uma mulher querendo me sustentar com uma renda de 70 mil dólares por ano, eu ganhando 100 mil, no emprego que eu gosto, é claro, eu não ia aceitar não. Até porque a gente sabe muito bem, né? Família é mais responsabilidade, é mais gasto, é menos liberdade que você tem, é menos tempo livre. E por mais que a gente tenha uma noção de cidadania do tipo, você vai estar se sacrificando pelas gerações futuras, pelo avanço da sociedade, da humanidade, tipo, você acha que isso convence as pessoas hoje em dia? Pelo amor de Deus, cara, a gente vive numa época de pessimismo total. Um pessimismo econômico, um pessimismo cultural, um pessimismo até antropológico, tipo misantropia. As pessoas em geral elas estão percebendo que a sociedade, né, os governos, etc, estão cagando na cabeça delas. Ninguém tem mais esse senso patriota, tipo, tem alguns, né, entusiastas aí, mas é raro você ver esse senso patriota, do tipo, orgulho cidadão e tal. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então a verdade é o seguinte, vamos lá, vamos fazer uma pequena lista aqui, obviamente não vai ter tudo, mas é o que eu consigo trazer na minha mente agora, fresco, dos problemas que estão realmente diminuindo a taxa de natalidade no mundo. Primeiro, hipergamia exacerbada. Os centros urbanos são basicamente conglomerados de pessoas se relacionando o tempo todo, não só afetivamente, não só sexualmente. Meio que isso gera um leque de opções, né, para relacionamentos e tal, e por conta da sede masculina, os homens eles são péssimos seletores. Eles praticamente não selecionam, tá? Eles vão para qualquer opção, uma opçãozinha melhorzinha que eles têm. As mulheres elas querem a melhor opção possível. E os centros urbanos são excelentes para a seleção sexual porque tem muita gente ali, né? Muitos homens, entre aspas, desesperados por conta de libido, e as mulheres não têm nenhum tipo de escassez. Vamos trazer a tecnologia. E a tecnologia também é um tópico bem longo. A gente pode trazer redes sociais como Instagram e aplicativos de relacionamento como Tinder, né, que mecanizaram tudo isso. E acabaram criando fenômenos como sugar, né, relacionamentos sugar. Isso exacerba o meu ponto anterior, né? Porque aumenta muito mais o catálogo de opções feminino. O Tinder já deu a pílula, né? As mulheres dão swipe para a esquerda para 80% dos homens que elas veem no Tinder. E por mais que aplicativos como o Tinder sejam usados mais para casual, a gente sabe muito bem que isso compete diretamente com a questão da construção de família, tá? Isso tem um efeito na decisão das pessoas de constituir família, porque muito no passado era comum que as pessoas se casassem para fazer sexo. O sexo era o que sustentava, né, o casamento ali, pelo menos no começo, e fazia as pessoas terem filhos. E a consequência do sexo, que é a maternidade e a paternidade, era arcada por conta da libido ali, né? E hoje isso acontece igualzinho, só que é de uma forma mais, entre aspas, livre, né? E aí acaba se tornando desorganizado. Então a gente tem fenômenos como o mãe-solteirismo exacerbado no Brasil. O papai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Enfim. Não só isso, né? No âmbito da tecnologia, a gente vai ter também a questão do conforto, né? A questão de que, tipo, é muito, muito gostoso você viver, tipo, numa vida cheia de tecnologia, no teu quarto, na tua casa, sozinho. É aquele ditado, né? Meu avô não tinha TV em casa e teve 15 filhos. Isso pode parecer enganoso ou só um ditado popular bobo, mas o pior é que tem uma certa ligação. Você não tem mais aquele tédio, aquela necessidade de se relacionar com outras pessoas, entendeu? É sério, quando você assiste uma série, um filme, uma novela, você tá meio que suprindo uma necessidade humanitária sua de se relacionar com outras pessoas, porque você já tá vendo gente ali, entendeu? Você tá vendo seres humanos se comportando e agindo, interagindo uns com os outros. E é claro que isso não substitui, mas isso engana um pouco o seu cérebro daquela necessidade de interagir com outras pessoas, né? E redes sociais também, tipo, você quer falar com seres humanos de verdade, você pode puxar o Instagram aí, o Twitter, o WhatsApp, sabe? E é aquele negócio, né? Se você não encontra pessoas, você não faz sexo, você não se relaciona, você não tem filho. E eu não tô nem falando de inteligências artificiais, que hoje, cara, sério, as inteligências artificiais elas são mais inteligentes do que, pelo menos, o brasileiro médio. Tem uma conversa boa com inteligência artificial, meu Deus do céu, é incrível. São conversas que eu nunca tive com nenhum ser humano, tá? Mas isso tá em um estado bem embrionário, por enquanto, inteligências artificiais para conversação e relacionamentos. Então não vou nem citar isso, mas já saibam que no futuro pode ser aí um agravante. A gente pode botar bonecas e robôs sexuais também, mas aí é mais futuro ainda, então já tá além do nosso horizonte. Não preciso nem citar, né? Questões econômicas. Meu irmão, você comprar uma propriedade há algumas décadas atrás era papo de 10 mil reais.
Hoje você tem que pagar nessa mesma propriedade 500 mil reais, 800 mil reais. E tem aquela coisa também, rico não tem filho. Você já percebeu que rico não tem filho? Rico tem 1, 2 filhos, no máximo 2 filhos, tá? Pobre, meu irmão, tem 5, 6, tudo de pai diferente. Então é aquele negócio também bem complicado, né? Do que adianta ter filhos se vão ser cidadãos que não são funcionais, que podem ir pro lado da criminalidade, que é muito comum, filho de mãe solteira, né? Que não vão ter especialização para ter uma boa mão de obra, ainda mais no mundo tecnológico, que não precisa, cada vez mais tecnológico, né? Que não precisa mais de trabalho braçal, aquele que não é especializado nem nada. A gente precisa de gente que lida com máquina, entendeu? De gente que tem conhecimento técnico. E pode parecer até meio mórbido dizer isso, mas do que adianta um crescimento vegetativo se ele não é qualificado? E, pô, a qualidade educacional no Brasil tá indo de mal a pior, né? E essa lista que eu tô falando aqui não é em ordem de importância ou de relevância, tá? Nenhum desses pontos aqui é necessariamente determinante, um é mais importante do que o outro. Eu tô só trazendo aqui sem roteiro nenhum da minha cabeça. Eu acho que o último ponto que eu posso tocar é a crescente desconfiança, né, entre os gêneros. Beleza, do lado das mulheres a gente vai ter uma narrativa mais progressista, mais feminista, que é bastante anti-homem, tá? Que tem um ressentimento e uma frustração muito grande em relação aos homens, isso é fato, porque é aquela coisa, né, de dívida histórica e patriarcado e sistema opressor e blá blá blá. Isso pode parecer papo só de feminista radical, não é, essa parada já entrou nas bases da nossa sociedade, em toda a opinião pública. Isso é comum que as mulheres pensem, assim, das mais jovens até as mais velhas. Então, existe uma desconfiança muito grande das mulheres em relação aos homens, e a desconfiança dos homens em relação às mulheres está crescente também, como a gente vê aqui dentro da nossa comunidade. Olha o MGTOW, por exemplo. O MGTOW é uma coisa muito recente. Tem muitos caras que vêm dizer assim, às vezes com a falácia do anacronismo, né, que Jesus era MGTOW, o MGTOW existiu na Grécia, o MGTOW existiu em Roma no período medieval. Não. O MGTOW é uma coisa exclusivamente de umas 1 a 2 décadas pra cá. Enfim, todo esse fenômeno aí, né, Red, da machosfera e tal, a gente tá vendo que os caras, eles mudaram o paradigma das décadas passadas, entendeu? Até o mais tradicon dos tradicons admite que você tem que procurar a certa e que a certa é rara. A unicórnio e tal, né? Então, o paradigma hoje já admite que as pessoas qualificadas para relacionamentos funcionais mesmo são raríssimas. E é uma quantidade tão pequena que não sustenta a taxa de natalidade. E a verdade é essa, cara, as pessoas não confiam mais umas nas outras. Os gêneros, os homens e mulheres, não confiam mais em si. E é fato que as mulheres confiam menos nos homens do que o contrário, né? Porque quem confia no outro não precisa usar o Estado e leis draconianas para coagir, né, o parceiro a arcar com as suas responsabilidades, a se manter do lado dela, né, ou a sustentar o próprio filho, enfim. Tem um vídeo muito bom do Raccoon, né, bem antigo, inclusive eu não sei se tem backup por aqui no YouTube, eu vou ver se eu acho. Se tiver na descrição e no comentário fixado eu achei, se não, não achei. Que é justamente esse título, e ele lista tintim por tintim ali porque as mulheres não confiam nos homens. E eu já falei por que disso, né, porque os homens confiam mais e até mesmo cegamente, né. É uma educação exclusivamente feminina, ausência de exemplos paternos e masculinos, é ginoteísmo, né, misandria, é propaganda misândrica, é lei draconiana, é manginismo, né, companhias manginas, amigos manginos. Enfim, toda uma carga cultural aí que faz o homem ver mulher como deusa, não tem jeito. Mas, pra ser sincero com vocês e concluir esse vídeo de uma vez, eu não tô nem um pouco preocupado com a taxa de natalidade, com a crise demográfica, eu estou cagando. Isso provavelmente não vai me afetar em nada. E eu não tenho solução, tá? Tem muito tradicon que tem solução, ou acha, né, pelo menos que tem solução, tá convicto de que vai salvar o mundo, que pode salvar o mundo. Mas a verdade é o seguinte, as mulheres, elas detêm o poder, sabe? E elas detêm autoridade, logo, elas deveriam ter responsabilidade sobre isso também. A autoridade reprodutiva é quase que exclusivamente feminina, velho. Quem é que tem mais direito reprodutivo? Quem é que pode abandonar a gestação se quiser? Quem é que não precisa pagar pensão? Quem é que mais recebe pensão? Quem é que mais pratica alienação parental? Quem é que tem mais leis a favor, dentro e fora do quesito família? Quem também tem mais relevância cultural? A sociedade dá mais tapinha nas costas da mãe ou do pai? Pois é. Então assim, quem tem mais poder tem que ter mais responsabilidade. Elas têm mais poder. E os tradicons, o que eles não conseguem ver, quem está preocupado com isso de verdade, o que eles não conseguem ver, o que eles não conseguem admitir, na verdade, é que eles não conseguem convencer as mulheres a terem filhos. Eles não conseguem convencer as mulheres a salvarem o mundo. E que só elas podem salvar o mundo. Os homens, eles não têm poder pra isso. Os tradicons, né, a galera mais preocupada em salvar o mundo, que tá pé da vida aí com os problemas da sociedade, enche o homem de shaming. Ai, os homens estão fracos, ai, os homens não querem mais ter filho, ai, não é homem de verdade, ai, blá 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 blá. Isso não tá funcionando, meu nobre.
Shame não vai levar homem a lugar nenhum, tá? Você pode envergonhar o cara como quiser, tá chutando cachorro morto. Isso não vai fazer o homem automaticamente atrair uma mulher, isso não vai convencer uma mulher a automaticamente ter os filhos de um cara e morar na casa dele, cuidar da casa dele e virar tradicional conservadora do nada. Não vai funcionar, não é assim. O governo ele vai tentar também de todo jeito, tá? Ele vai enfiar shame, ele vai enfiar imposto talvez para homens solteiros, ele vai fazer de tudo para não incomodar as mulheres, que são as verdadeiras capazes de salvar a taxa de natalidade do mundo. Vai jogar tudo nas costas dos homens. É exatamente o que fizeram com a Previdência, né? Aumentando aí a idade só para homem, ou mais para homem, né? Fizeram também com impostos, jogando mais imposto em cima do homem. Joga tudo em cima das costas dos homens, tá ligado? Isso não mitiga o problema, isso nem sequer remenda o problema muito bem. Esse problema vai escalonar com certeza, e eu não poderia estar mais, não vou dizer nem feliz, né? Eu não poderia achar isso mais engraçado. Eu tô vivendo gostoso, eu tô bem, por escolher ser solteiro, não ter filho, na verdade por escolher até mesmo ser celibatário. Eu tô vivendo o período mais confortável da minha vida até então. Isso porque eu me comparo com homens que têm filhos, com homens que são casados, com homens que estão aí no mercado sexual e tal, e eles não estão vivendo mais gostoso do que eu, eles na verdade não estão vivendo a vida que eu queria viver. Eu estou vivendo a vida que eu quero viver. Eu tenho planos ainda para melhorar, claro, mas eu estou vivendo muito bem. E tudo isso só porque eu escolhi não ter filho, não casar, não coabitar, não me envolver com mulher, basicamente. E eu penso assim, que caras como eu vão acabar liderando pelo exemplo, sem intenção. Caras como eu vão se aposentar cedo, vão viver gostoso, sem problemas. Enquanto os caras que têm filho, que têm esposa, que tá coabitando, os caras só estão com problema nas costas. E aí um jovem, né, de 18, 15 anos, que tá pensando em casar, ter filho e tal, ele olha pra mim, aí olha pro cara que tem filho, não vê o que quer no cara que tem filho, olha pra mim e vê que eu tô vivendo melhor, provavelmente ele vai seguir meus passos. E o Raccoon dizia, veja só, que com as mulheres vai ser algo parecido, só que é o contrário. Vai ter aí o holocausto das encalhadas, como eles chamavam, né? Muitas mulheres que chegam numa certa idade sem filhos, sem marido, solitárias. E as mais jovens vão olhar para aquela geração ali e verem que não querem aquilo, e vão correr para o tradicionalismo. É o que aconteceu bem na quinta onda, né? Já estava acontecendo quando ele produziu esses vídeos, eu não sei se vai ser assim no futuro. Eu imagino que não, eu imagino assim que o progressismo está a todo vapor, e que os homens, como os censos mostram, eles estão fluindo mais pro conservadorismo, pro direitismo. Como eu já falei, as mulheres elas estão fluindo mais pro progressismo, pro esquerdismo. Eu não estou vendo sinais de mudança a despeito da convicção de muitos caras aí. Wishful thinking, né? O cara, ele quer que seja assim e ele começa a selecionar mentalmente as evidências para isso. Ele só enxerga as evidências que ele quer enxergar para corroborar com a narrativa dele. Mas enfim, é um assunto bem complicado, bem abrangente, cheio de evidências e nuances e razões e motivos, porque é uma coisa demográfica e quando a gente estuda demografia a gente tem que estudar bem os casos determinantes, sabe? Enfim, é bem complicado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, antes de mais nada, acho que vale os agradecimentos especiais aí, principalmente ao Sou Ninguém 91, né, por ter feito aí a citação do canal no processo lá de doação do Coruja do Carvalho, certo? Então, obrigado, isso também ajuda bastante aí no crescimento do canal e até, como o próprio Coruja disse, né, que ele não sabia, então também ajuda outros produtores a conhecer o nosso trabalho aqui, certo? Mas tem um trecho que o próprio Coruja fala, né, que da questão de ser um canal nichado. Bom, para não, assim, tecer uma opinião fora de embasamento ou me permitir levar isso para o lado errado da coisa, eu fui procurar mais precisamente o que a palavra nichado significaria, certo? E pelo que encontrei, significa o seguinte: conteúdo que foi adaptado ou direcionado para atender às necessidades e interesses de um grupo específico de pessoas. Eu estou sentindo uma treta! Bom, estando mais claro aí o que significaria a palavra nichado, né, até para evitar qualquer tipo de mal-entendido e refletindo sobre a menção que o Coruja fez e da maneira que ele fez, cheguei à seguinte conclusão: eu não levo isso como algo ruim e nem necessariamente como algo bom. Eu entendo que é uma coisa neutra, certo? E eu também entendo que o conteúdo do meu canal, ele não é nichado, ele abrange tanto homens que querem relacionamento como aqueles homens que não querem relacionamento, certo? O que capta aí, sei lá, boa parte da população masculina, ok? Tanto é que eu trago aqui para vocês tanto conteúdos de topo de funil, quanto conteúdos de fundo de funil, porque eu entendo que ambos têm a sua importância. Um de fazer uma atração mais inicial e outro de aprofundar e mostrar as consequências, certo?
Outra coisa que também endossa, que o canal, ele vamos dizer assim, na minha visão, ele é mais abrangente, é o seguinte: referências que anteriormente eram conhecidas e foram citadas, hoje já não são mais citadas, já não tenho mais material que eu trago aqui, porque ou mudaram a vertente, ou mudaram a forma de pensar, ou seguiram outro caminho, e eu não vejo mais sentido de continuar, né, junto com esse produtor e tudo mais. Assim como houveram outros que até então eu não conhecia, né, não citei naqueles 20 episódios iniciais, mas que eu fui conhecendo o trabalho mais a fundo, não só de agora como de um tempo para trás, e aí se tornou uma referência para mim, certo? Até com uma abordagem que eu também assim me policio para ter um pouco diferente do Coruja, né? Que ele até falou que ele acaba não acompanhando muitos outros conteúdos, né, da comunidade, eventualmente porque ele não tem tempo ou algo do tipo, mas eu sempre que possível tento acompanhar para ver exatamente o que os outros estão falando, para saber de alguma novidade que às vezes por mim acabou passando despercebida, de uma forma que eu consiga aprender com eles e eventualmente, talvez de alguma forma eu também consiga contribuir com eles em retorno. Bom, então resumindo, eu não vejo o meu canal como nichado, tá? Então, justamente pelos motivos que eu acabei de elencar, certo? Mas, de toda forma, é a opinião dele, tá tudo certo. Até como ele falou que ele não conhecia muito o canal, talvez agora que ele saiba da existência e se ele tiver a oportunidade de acompanhar o conteúdo, talvez ele mude de opinião ou não. Seja da forma que for, a gente continua seguindo o trabalho aqui, beleza? E também fazendo um adendo, porque eu sei que às vezes na comunidade masculinista aqui existe muito aquela coisa de torcida de futebol, tipo, fulano falou mal de você, ou fulano falou isso e não sei o quê, como já vieram aqui fazendo os comentários, né, que supostamente eu teria refutado o tal produtor de conteúdo. Falei, cara, sendo que inclusive, um dos caras que eu mais uso as análises. Então, assim, não tem sentido nenhum, tá? Você só tá mostrando que, além de desconhecer o canal, você tem uma dificuldade cognitiva muito grande, né? Mas, voltando a falar do Coruja, né? Então, assim, da minha parte tá tudo certo, por mim tá tudo tranquilo, certo? Continuo acompanhando o conteúdo daqueles que se encaixam com a minha visão, em sua grande maioria, inclusive do próprio Coruja, tá? Que, para mim, e até o momento continua sendo uma das referências e um dos canais que eu gosto de acompanhar sem problema nenhum. E ainda mantendo o holofote sobre o Coruja, a análise que ele trouxe eu achei bem detalhada e muito interessante, tá? No qual eu concordo uns 90%, certo? Mas dessa vez eu quero fazer algo um pouco diferente. E eu vou focar nos 10% no qual nós temos uma perspectiva um pouco distinta, certo? E nessa análise eu encontrei 2 pontos que se enquadrariam nesse contexto. Já avisei que vai dar merda isso. O primeiro ponto que acho que vale destacar nessa questão que nós temos visões diferentes é quando ele diz que ele não acredita muito no holocausto das encalhadas, né, porque o progressismo estaria aí a plenos vapores, né, avançado, alavancado, enfim, o adjetivo que identifica que o progressismo está crescendo, certo? Só que, na minha visão, uma coisa não exclui a outra, certo? Inclusive o holocausto das encalhadas ele seria um dos reflexos pelo fato do progressismo estar avançado, ok? Tanto é que, junto com o que eu falei para vocês há momentos atrás, de que eu tento acompanhar outros canais, é exatamente o que me passa esse tipo de percepção. Então eu tento não ficar fechado só na minha visão, mas ouvir eventualmente o que algum produtor de fundo de funil fala, o que um de topo de funil fala, o que às vezes pessoas que eu também já trouxe aqui, que não necessariamente está dentro da comunidade masculinista, mas que fala sobre um tema que tem a ver com o que a gente aborda aqui fala, entendeu? Para justamente reunir essas informações e aí sim condensar, compartilhar com vocês e também ao mesmo tempo no qual eu aprendo e formulo a minha visão, certo? Então, para mim, diferente dele, eu acredito sim que o holocausto das encalhadas está acontecendo, porque em outros produtores você já vê muitas mulheres reclamando que não conseguem ou porque não estão em um relacionamento, e aí os motivos você pode escolher, red flag, pergamia, porque está em Nárnia, porque não consegue encontrar ninguém do jeito que ela quer, ou porque está traumatizada, enfim. Mas existe, certo? Assim, bem como o número de pessoas que ou estão solteiras ou que não têm o intuito de entrar em um relacionamento, tá? E na minha humilde visão,
essa teoria do Holocausto das Encalhadas que nós trouxemos aqui na íntegra no episódio A Teoria do Caos, então quem ainda não ouviu, vale a pena voltar lá e ouvir para entender melhor do que se trata, a qual foi formulada por Raccoon. Eu tenho para mim, lógico, fazendo um exercício de futurologia, de que sim, que ela vai acabar acontecendo, como na verdade já está acontecendo, certo? Mas por diversos motivos e até observando o que está acontecendo não só ao meu redor presencialmente, mas também com outros produtores de conteúdo que falam sobre o mesmo assunto que eu. E o segundo ponto no qual eu e o Coruja nos encontraríamos numa pequena bifurcação, ou seja, no qual nós teríamos uma perspectiva um pouco diferente também, seria pelo fato dele acreditar que esse tema da crise demográfica ou do declínio populacional estaria sendo divulgado na comunidade masculinista com certo sensacionalismo, né, ou com uma espécie também de alarme falso, né, um alarde assim demasiado. Nesse ponto, eu também tenho uma visão um pouco diferente da dele, certo? Só que, para vocês conferirem na íntegra, vocês vão ter que aguardar a continuação da série A Crise Demográfica, certo? Mas antes de sair o próximo episódio, eu só queria deixar uma coisa bem clara neste, para os desavisados e para aqueles que gostam de brincar de Flamengo e Fluminense, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter e tudo mais. Seja lá o que eu vou mostrar, são apenas constatações, estudos, artigos, dados, outros depoimentos, análises que eu encontrei que corroboram para aquilo que eu estou vendo no dia a dia, certo? E que endossam a minha opinião, tá? O meu intuito não é refutar ninguém, não é dizer que é mentiroso ou dizer que eu sou mais inteligente, que eu sou melhor que ele, nada disso, certo? Lembrando do que eu acabei de falar, o Coruja ele é e continua sendo uma das referências para mim, só que nesse ponto nós temos visões um pouco diferentes e eu não vou deixar isso no ar, eu vou mostrar o porquê que eu entendo ser diferente, beleza? E finalmente chegamos àquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje, para vocês refletirem, veio de um comentário que eu vi em um outro canal, mas achei muito sagaz e resolvi trazer para vocês. Então, abre aspas para este comentarista. Como diz um ditado popular, a realidade vestida parece uma bela mulher. Cada um enfeita como quer, mas quando nua, tem uma grande e dura verdade no meio das pernas. Fecha aspas. E antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelas plataformas que estão disponíveis, tanto na bio do YouTube, quanto também na bio do Instagram, tá? E falando agora especificamente do YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, de verificar a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, por favor, considere se inscrever, isso ajuda muito o canal, certo? Bem como também compartilhar o vídeo, certo? E interagir com a gente na seção dos comentários. Fique à vontade para isso. Você sabe aquele à vontade. Nada de andar pelado pela casa, nada de pôr o pé em cima dos móveis, mas sinta-se à vontade. Essa é a contribuição gratuita. Para aqueles que tiverem uma melhor condição e acharem que deve contribuir de forma financeira, não se esqueça que também na descrição do YouTube e também do Instagram tem o link da LivePix para você poder fazer uma doação e ajudar o canal financeiramente, se você assim o quiser, certo? Agora falando um pouco mais do Spotify, para aqueles que consomem o conteúdo no Spotify, não se esqueça de fazer a avaliação do podcast. E como que você faz isso? Na página principal, você clica nos 3 pontinhos, vai abrir uma lista de submenus, você escolhe aquele que tem o ícone de uma estrela e, clicando nele, você vai poder fazer a avaliação do podcast, certo? Que vai servir para dizer ao Spotify que a gente está produzindo um conteúdo de valor para você, certo? O que vai ajudar muito a gente, certo? Legal. Além disso, para aqueles que quiserem entrar em contato com o canal, podem usar tanto a DM do Instagram, os comentários do próprio YouTube e também o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, certo? E tanto na questão do Spotify quanto na questão do YouTube, não se esqueça, por favor, não se esqueça de ativar o sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.